Desigrejado? É o quê? Tá desviado, hein, pecador? Pode crer. Chegou a hora de desmascarar o CNPJ da fé. Quem diz que a ovelha que saiu do rebanho está perdida? Quando o rebanho inteiro marcha, seguindo pastores cegos por dinheiro, rumo ao abismo. Fora da igreja não há salvação. Tô sabendo? Me chamam de desigrejado. Erro de script no sistema. Pro fariseu de terno ou de batina eu sou o problema. Mas pega a visão, o papo é reto, não é pra te convencer. Nunca abandonei o Cristo, abandonei o jogo de poder. A firma tem estatuto, alvará, meta e carnê pra bater. Mas a noiva verdadeira tem sangue, tem vida, não é um produto pra vender. O CNPJ na rua que reja, e o CPF não é você. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e iniciamos hoje com um texto, lá de 2018, Desigrejados. E a gente começa hoje falando, do Evangelho, Marcos capítulo 2, versículos 13 ao 17. A gente quer fazer um paralelo aqui com a realidade hoje, Eu fico olhando alguns celebrando a prisão de Maduro lá na Venezuela, e questionando a prisão do Bolsonaro no Brasil. Não consigo entender isso. Como também o contrário, aqueles que questionam a prisão de Maduro e celebram a prisão de Bolsonaro no Brasil, vice-versa. Primeiro, a gente sabe que Maduro não ganhou a eleição da forma limpa lá. E alguém falou que Maduro era perseguir os cristãos, alguém colocou isso para mim. Não tinha como. Incluindo que a Universal do Reino de Deus, na eleição que Maduro fraudou, de acordo com aquilo que a gente apura pela imprensa, apoiou o Maduro para presidente. Então, como que os cristãos foram perseguidos? Incluindo igrejas evangélicas da Venezuela apoiaram. E no Brasil, o Bolsonaro foi para Papudinha, na Papuda, do lado da Papudinha. A gente vê claramente que o comportamento de muita gente, às vezes, que tenta trazer uma espiritualidade, às vezes, muito padrão. Não, nós somos os perfeitos. Bate de frente com o evangelho de hoje. Jesus hoje ele volta para a realidade do mar. O mar, no contexto bíblico, é onde a tempestade se forma. A água é o lugar onde a humanidade é gerada. No capítulo 1 de Gênesis, o evangelista, Marcos, fala que está na beira do mar. E no Gênesis você vê aí falando da água que pairava sobre o mundo, e o espírito dele pairava sobre as águas. E Jesus, voltando para a beira do mar, onde acontecia a vida, ele encontra Levi, que depois vai se tornar Mateus. Encontrando Levi, ele faz uma proposta que eu acho que hoje, se nós olharmos bem para nossas culturas, não seria diferente. Ainda hoje se coloca pré-condições para você fazer parte desse ou daquele ministério, desse ou daquela igreja. O evangelista hoje, que nós conhecemos, o evangelho que nós conhecemos, é o evangelho às vezes sedetivo. O Jesus que alguns pregam é um Jesus que muitas das vezes ele está a serviço de fulano ou de ciclano. Esse reino de Deus que alguns querem, inclusive alguns que pregam a teologia da libertação, inclusive alguns que exercem ministério na igreja, com título de padre, de bispo, de diácono. Lembro até hoje um jovem diácono, amigo, que quando eu fui questionar, ele falou assim: você é diácono? Eu falei: não, então eu sou diácono, sou do clero. Você não sabe o que está falando. Mesmo eu com toda a base histórica, teológica. Então a gente, quando entra nesse contexto de Jesus hoje, Jesus quando coloca esse detalhe, falando que quem precisa de médico são os doentes. Ou quando Jesus ainda traz para nós aí o convívio com os excluídos, aí eu venho lembrando de Padre Júlio Lancelotti, que ontem à noite o amigo falou: não, ainda bem que silenciaram esse padre. Demos um jeitinho de calar a boca dele. A preocupação não era pregar o evangelho deles, não é pregar o evangelho, mas silenciar quem está pregando diferente. Percebe bem como é um fariseísmo
E a pessoa é de direita, de direita. Ou quando você apresenta uma fonte que ele não concorda, fala, talvez isso aí seja de coisa de esquerdista. A gente tem esse defeito, às vezes, de, tipo assim, não aceitar que, apesar de, às vezes, estarmos em trincheiras diferentes, ou com um ponto de vista diferente, podemos ter, em nossas falas, verdade. Eu posso discordar de você, você pode discordar de mim, você pode querer dizer que esse áudio meu é uma porcaria, mas não pode negar que nesse áudio tem verdade. Você não pode negar que nesse áudio você tem pontos que representam e representa de verdade alguns fatores que nós não podemos negar. O evangelho de hoje, quando Jesus senta-se à mesa, e sentar-se à mesa no contexto bíblico é ser igual, é fazer comunhão. Você vê Jesus na mesa proclama a Eucaristia, a última ceia. Na mesa Jesus fala com Zaqueu em capítulo 19 de Lucas. Na mesa você tem o Emaús, quando Jesus se revela para os discípulos de Emaús. E é na mesa que nós vamos ter, aonde nós nos unimos no mesmo desejo de saciar nossa fome. E a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, a mesa do culto, é o espaço onde nós devemos ter o nosso crescimento. Aonde não devia ter presidente, não deveria ter deputado, senador, ministro, aonde os títulos deveriam cair, porque ali todos têm a mesma vontade de saciar a fome, de saciar a sede. Aí nesse período que nós nos aproximamos, do ano de 2026, com as eleições que vai ocorrer, já se começa alguns pretensos candidatos a vários cargos, né? Todos eles, indo à igreja para fazer média, frequentando culto, frequentando missas, se fazendo presente nos espaços religiosos para marcar território. O evangelho de hoje, ele vai questionar a nossa capacidade de entrarmos como iguais, não como diferentes. Vocês têm um ponto de vista, eu tenho um outro, mas perante o grande Criador, o Senhor da vida, o julgamento vai ser a partir daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos fazendo com a vida que recebemos. E a partir daquilo que nós fizemos para o outro. Que eu sempre lembro aos amigos que o pecado ele tem 3 aspectos. O aspecto do eu, o aspecto do outro. E nesse sentido que nós temos que entender. O evangelho que nós seguimos, o evangelho que você segue, o evangelho que eu sigo, ele envolve esses 3 aspectos. Primeiro, esse aspecto de eu, comigo mesmo, você com Deus e você com o próximo. Ou você com o próximo, você com você mesmo e você com Deus. E o evangelho de hoje, quando traz Jesus indo à beira do mar, traz Jesus indo para a realidade daquele contexto. Talvez hoje Jesus não vá para a beira do mar, mas vá nos grandes shoppings, nos grandes shows, tanto demonizado por muitos, nos grandes eventos sociais, até na mídia social, aqui na rede social, Jesus passaria por aqui muito bem, passaria muito feliz da vida, porque é onde tem gente que ele ia. Ele não se isolava no mundo paralelo, mas no mundo real que ele vivia. Por isso o reino de Deus ele é pleno. É pleno porque Jesus ele não faz escolhas daqueles que são bem casados, daqueles que são exemplos de esposos, exemplos de esposa. Ele não escolhe os bons, escolhe aqueles que estão à margem, não os bonzinhos de acordo com a lógica humana. E eu vou parando por aqui, peço a Deus nos abençoe, que Jesus possa me escolher também, para que sejamos fiéis ao amor dele, sem julgar o próximo. Eu sou Daniel Nonato. Ela não é escola, farmácia sem remédio. É só o que controla. Se o amor esfriou, virou clube.
fraude é traição. A igreja viva tá na rua, o amor é a Constituição. E não aponta o dedo pro cristão da esquina, se lá na matriz é o luxo que domina. Falam do voto de pobreza, de barriga cheia, mas a ganância é o veneno que corre na veia. Tomam vinho de safra cara, vivem uma epopeia, enquanto o povo só toma peia. Alguns diáconos e padres se prendem à escala hierárquica. O sacerdócio de fachada não é chamado, é a carreira eclesiástica. A vocação de verdade já foi arquivada, a vida ganha mordomia. A consciência foi comprada, casa, comida e roupa lavada. Há bispos que ostentam um anel de ouro pesado no dedo, comandam pelo bolso, pelo medo, enquanto a tia da limpeza conta a moeda, vive no desespero.